Olá, galera, tudo bem? Eliane Palmer com vocês aqui de novo. E hoje, gente, hoje eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi com Natasha e Bianca. Uma situação muito difícil, algo que aconteceu com a gente aqui dentro dos Estados Unidos, que eu digo assim, meu Deus, como que eu consegui fazer uma reviravolta e me sobressair daquele problema, gente. Então, eu vou contar para vocês algo assim que aconteceu entre 2000, foi no finalzinho de 2006 para 2007, tá, galera, que aconteceu isso. Graças a Deus, as coisas depois se resolveram, mas, gente, preparados para ouvir o que vocês vão ouvir agora? O que aconteceu com Natasha, Bianca e comigo? Então, gente, pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Pra quem ainda não acionou o sininho, gente, aciona o sininho pra quando vocês receberem vídeos como esse, vocês serem notificados. Galera, deixa seu like, deixa seu comentário. E eu gostaria de saber, no final desse vídeo, alguém de vocês já passou por essa situação ou perto dessa situação, ou conhece alguém que já passou por isso? Se vocês souberem, gente, deixa aqui nos seus comentários, deixa a sua opinião, me diga o que vocês acharam e também compartilhe comigo a sua história se você já passou algo parecido com isso, ok? Galera, lembrando também, não se esqueça de me seguir no canal do Instagram. No Instagram tem muita novidade lá, gente. Novidade, ó, maravilhosa. Muita coisa boa naquele canal lá. Então, gente, quem não é inscrito no canal do Instagram, se inscreva no canal do Instagram. Vamos seguir lá, gente. E olha, lá rola muita novidade, tá bom? Bora começar esse vídeo, gente? Vamos desenrolar essa história? Então, galera, vamos lá? É o seguinte, quando eu cheguei aqui em 2005, eu tinha aquele meu namorado, aonde eu e ele, nós dividimos apartamento, então era duas pessoas trabalhando, né, pra sustentar uma casa e eu tinha minhas duas filhas. Então aconteceu todo aquele ocorrido onde eu e ele brigamos. Eu acho que vocês já acompanharam aí no canal que eu perdi minhas filhas pro governo americano. Eles tomaram elas de mim por um mês. Depois eu recuperei minhas crianças e nisso eu fui morar num apartamento em Marlboro. Gente, chegando em Marlboro, eu era mãe solteira, com duas crianças, ficou muito apertado para mim trabalhar, pagar babá para as minhas crianças, então minha mãe acabou vindo do Brasil para cá para poder cuidar das minhas crianças, só que eu trabalhava, eu tinha que pagar todas as despesas da casa, mais o sustento de duas crianças e da minha mãe naquela época, né? Só que lembrando, gente, que a minha mãe só ficou 3 meses morando comigo, aí depois ela pôde ir embora. Então, eu comecei a olhar cidades com aluguéis mais baratos. E eu consegui alugar um apartamento em Taunton, tá, gente? Um aluguel super barato e era 3 quartos. E me mudei com as minhas crianças para Taunton. Chegando lá, era uma vizinhança, né? Uma vizinhança diferenciada. Vou falar pra vocês que a vizinhança era meio diferenciada, mas era o que eu tava conseguindo pagar, era o que eu conseguia me manter naquela época. Eu sabia que ia ser temporário. Então eu falei, filhinhas, né, vamos ter que se aprumar por aqui mesmo, vamos ter que se ajeitar por aqui e vamos dar um jeitinho de sobreviver até a mamãe conseguir, né, se restabelecer um pouquinho melhor e a gente se mudar para um lugar melhor. Então, gente, o que aconteceu? Aquele lugar aonde nós morávamos, a gente ficou lá quase um ano naquela casa. Só que uns canos estourou, embaixo, toda a mudança do meu apartamento anterior eu consegui colocar embaixo no basement, né, no soterrado, né, não sei como que vocês chamam aí no Brasil, na parte de baixo. E aí, gente, nós começamos a perceber mais ou menos depois de um ano, e aí, inclusive, quando quebrou alguns canos, a gente viu umas águas por lá. E nós começamos a entrar em contato com o landlord, enrola daqui, enrola dali, passa um mês, passa 2 meses.
Gente, eu não sei o que aconteceu, que aquilo virou uma infestação de ratos. Muitos, muitos, muitos ratos. Gente, não tinha como você deixar nada em cima do fogão. Não tinha como você deixar comida fora, tipo nos gabinetes, assim, né, nos armários. Não tinha como você deixar comida. As únicas comidas que não eram mexidas por rato eram as comidas que estavam na geladeira. A gente dormia escutando aquele barulhinho de rato, né? A gente dormia e acordava. E muitas vezes, gente, parecia que a gente ouvia eles correndo para um lado e para o outro. A gente entendeu que a gente parecia que estava numa infestação de ratos. Nós pegamos e começamos a comprar aquelas ratoeiras que cola, né? Aqui nos Estados Unidos tem aquelas ratoeirinhas que cola. Gente, nós compramos 5 ratoeiras de que cola, no outro dia 5 ratos. Fomos lá, compramos, né, 10 ratoeiras, no outro dia 10 ratos. Gente, nós começamos a colocar ratoeira, aquelas que colavam assim, aí eles começaram a vender, tinha umas placonas assim. Gente, nenhuma placona de cola, é assim, no momento que o rato passa, ele cola, ele não consegue desgrudar mais. Eu acho que é assim no Brasil também, em outros países. Então, nenhuma ratoeira grandona, assim, num daquele negócio grandão que a gente colocava debaixo, assim, às vezes, do fogão, lá tinha 5, 6, 7 ratos colado naqueles trem. Gente, nós chegamos numa situação que tinha, sei lá, era 10, 15, 20 ratos. Quantas ratoeiras você colocasse, era o tanto de rato que você pegava. Nojento, você não conseguia colocar nada em lugar nenhum. Aí nós começamos a se apavorar. Resolvi descer um dia na parte de baixo do porão, aonde estavam todas as minhas coisas que eu havia me mudado. Precisei pegar uma jaqueta, alguma coisa assim, que eu não me lembro exatamente o que era, se eu não me engano era uma jaqueta. Quando eu desci lá embaixo no porão, meu Deus do céu, gente. Eu não sei explicar pra vocês, gente, assim, eu nunca tinha visto na minha vida. Era tanto rato, eles comeram tudo, eles destruíram tudo, era roupa esbagaçada que eles comeram. E assim, gente, ninhada e ninhada e ninhada e ninhada de ratinhos. Eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tem condição de... Assim, o bom, né, que eles não mordem, mas eu pensei, será que tem alguma doença? Será que tem alguma coisa? Vai passar alguma coisa para as minhas crianças? Aí, gente, entramos em contato de novo com o landlord, o que iria ser feito, se eles iam tratar aquilo, se eles iam, né, tentando explicar pra eles, e nada, gente, nada de resposta. E eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? O landlord, gente, é o dono da casa, né, que alugou a casa pra gente. E o homem sumiu, e o homem não aparecia, não dava notícia nem nada. Passando-se mais ou menos uns 2, 3 meses da gente vivendo naquele inferno, eu fico sabendo, chega uma carta diferenciada lá em casa. Foi quando nós descobrimos que o dono daquela casa já não era mais dono daquela casa. Ele havia perdido aquela casa para o banco. E, gente, ele havia perdido a casa para o banco há muito tempo. E nós estávamos pagando o aluguel para ele e ele não pagava o banco. Eu e os outros inquilinos, que nós éramos 3 famílias. E por isso, então, porque a gente fazia o depósito automático, então a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí o banco fala, vocês têm 30 dias para sair daqui. Mas como vocês têm crianças, tá? Vocês têm de 30 até 90 dias para sair. Porque também aqui, gente, uma das coisas muito legais que eu acho dos Estados Unidos, eles não só jogam vocês para fora, tá, gente? Eles chegam, eles falam, eles te dão 30 dias, dependendo da situação. Se você tem crianças, ainda tem umas negociatas, entendeu? Às vezes acaba até demorando um pouquinho mais. Aí o banco falou pra gente que se nós estávamos pagando o aluguel, né, pro dono, nós não precisávamos mais pagar, mas nós precisávamos providenciar para se retirar, tá, daquele lugar o mais rápido possível. Então, inclusive, a gente até comentou, né, sobre aquela multidão de ratos. A gente tentou mostrar explicar o que estava acontecendo na parte do mês, e eles voltaram de novo falando que eles não tinham mais nada a ver com aquilo, que eles não tinham nada a ver com isso, que eles precisavam que nós saíssemos da casa para que eles tomassem as decisões necessárias que eles precisavam fazer para poder mudar aquela situação e o que eles iriam fazer com a casa. Ou seja, não tinha nada para ser feito, gente. Eu precisava me mudar daquela casa urgentemente.
Aí, gente, escuta só. Eu tinha uma conhecida, né, que estava indo para o Brasil. Eu não me lembro, se eu não me engano, ela ia ficar uns 2 meses no Brasil. E ela e o esposo dela, português, ela era brasileira e ele era português. Eles tinham um trailer. Aí ela disse pra mim que eu poderia mudar com meus 2 pacotinhos do amor pro trailer dela e ficar lá, pelo menos, né, o tempo que ela estivesse no Brasil, para que eu pudesse procurar uma coisa com mais calma, né? Procurar um lugar com mais calma. Gente, peguei as minhas 2 meninas, saí daquela casa, catei o que eu tinha, porque não tinha mais muita coisa, gente. O que eu tinha de bom que tava lá embaixo foi tudo destruído. Os ratos comeram tudo. Então, assim, eu peguei somente as roupas das minhas crianças, algumas coisas, joguei dentro do meu carro, peguei meus 2 pacotinhos do amor e me dirigi para aquele trailer que ficava em Taunton. Se prepara, gente, tem muita coisa aí que vocês vão ouvir aqui hoje, hein? Cheguei lá, quando eu estava, a minha conhecida não estava em casa, que ela estava no Brasil, só estava seu esposo. Que na minha cabeça, gente, estava tudo pronto já, né, pra gente se mudar. Até ela falou que a gente já podia se mudar a qualquer hora. Cheguei lá na casa, né, do conhecido, comecei a retirar minhas coisas e colocar pra dentro. Minhas 2 filhas sentaram no sofá. Do nada, gente, me vem o dono da casa, né, o conhecido, o marido da mulher que estava no Brasil. Ele era português e chegou assim, xingando, gritando, o que vocês, né, estúpidos imigrantes, o que vocês estão fazendo aqui, por que essas meninas estão aqui? Eu falei, pera lá, calma lá, a gente tá se mudando, a gente tá se mudando pro seu trailer. Esse homem, eu não sei o que aconteceu, esse homem começou a gritar, eu não quero vocês na minha casa, vocês não vão ficar aqui, eu não quero que os meus vizinhos Gente, o cara era um imigrante, mas ele era um imigrante legal, ele veio com 2 anos, né? Acho que ele tinha seus 40 anos, alguma coisa assim. Aí ele falava assim, vocês são os estúpidos imigrantes, vocês não vão ficar na minha casa, vocês não vão me envergonhar perante os meus vizinhos vão descobrir que vocês são um bando de imigrante legal. E ele gritava. Ou seja, ele era um imigrante, mas legal. Eu era uma imigrante ilegal, né? Aí ele gritava, eu falei, por favor, para de gritar, não faça isso, respeite as minhas crianças. Gente, eu tinha acabado de sair de um lugar onde podre de rato, cheguei num trailer, né? E chego lá, o cara expulsou a gente, ele xingava, ele gritava, ele tava assim, ele era uma pessoa que eu nem conhecia, assim, eu conhecia a pessoa, aquele lado daquela pessoa eu nem conhecia. E eu comecei a chorar, falei, para com isso, não, para de gritar perto das minhas crianças. E ele falava assim, suas meninas precisam saber, elas precisam ter conhecimento que você é uma imigrante ilegal, que elas são uma imigrante ilegal. E, gente, aquilo, ele gritava tanto, sabe? Na frente delas, com elas, e as minhas meninas assim, ó, com aquele olhão assustado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, tá bom. Do jeito que eu já tinha colocado um monte de coisa dentro da casa dele, gente, eu peguei aquele monte de coisa, eu falei assim, não tem problema, já tô saindo daqui, catei, fui pegando tudo de novo, as sacolas, falei, meninas, pega as sacolas. Eu falei assim, vambora daqui, eu não me importa. Gente, catei meus 2 pacotinhos do amor, Natasha e Bianca, joguei na traseira do meu carro, saí acelerando aquele pneu, saí cantando pneu. Falei, nunca mais eu volto aqui também, não volto mais aqui. Vazei fora. Cheguei na esquina e falei, e agora, meu Deus? Pra onde que eu vou? A casa dos ratos já tinha sido fechada, que eu tinha entregado a chave. O trailer do homem lá, o homem tinha acabado de me expulsar de lá com minhas 2 crianças. Isso, gente, que eu não peguei minhas coisas e fui chegando na casa, isso porque tinha sido tudo combinado. Né? Eu não ia nem sair da casa dos ratos pra mim morar na rua, muito pelo contrário, entendeu? Sair das casas dos ratos pra morar num trailer, né? Tava bem melhor do que onde eu tava morando. E chego lá, eu sou expulsa com as minhas crianças porque nós éramos imigrantes ilegais. Foi a primeira vez que eu escuto, assim, as meninas choraram muito. Muito. Mas foi a primeira vez, assim, que eu ouvi uma discriminação tão grande, assim, né? No meu rosto e no rosto das minhas filhas e humilhação, sabe? Uma humilhação muito grande. Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Né? Então, peguei
né? Saí de lá, como diz, cantando o pneu do meu carro. Cheguei na esquina, baixei, coloquei a cabeça no volante e ali eu chorei por uns 15 minutos. Falei assim, não tem problema, minha filha, não tem problema. Mal aquele homem sabia, gente, mal aquele homem sabia que dali uns 3 meses eu ia ser parado por uma polícia, entregue pra imigração e ia começar meu processo de legalização pra me se tornar uma cidadã americana. Ou seja, aquele homem foi a última vez que ele poderia jogar aquilo na minha cara ali e me humilhar igual ele humilhou eu e minhas 2 crianças. Tudo bem. Gente, eu falei, tá bom. Peguei minhas crianças e comecei a dirigir pela cidade de Taunton. Aí tinha um lugar que era tipo um botequinho assim, gente, onde você... Não é boteco, é tipo assim, uma lojinha de conveniências, sabe? Bem no meio de Taunton, né? Até me lembro o nome do homem. O nome do homem chamava... Ele era Tony. O nome do homem que tinha essa lojinha de conveniências. Gente, eu peguei minhas crianças, dirigi até nesse homem e falei bem assim pra ele, Tony, eu tô numa situação muito desesperadora. Eu tô com toda a minha mudança dentro do meu carro. Eu fui me mudei pro trailer de uma conhecida minha. Cheguei lá, o marido dela expulsou a gente de lá, disse que nós éramos imigrantes ilegais e que nós não íamos ficar na casa dele envergonhando ele. E eu estou desesperada. Como você tem sua lojinha de conveniência, você não sabe de ninguém que tem um apartamento para alugar, você não sabe de ninguém que tenha um quartinho para alugar, um sofá para mim deitar com as minhas crianças, qualquer coisa. Aí ele, gente, olha só, pra você ver como que Deus é, né? Aí ele falou, não, Eliane, eu tenho um apartamentozinho aqui em cima, tá? Que você pode morar, né, por enquanto, e depois em cima desse apartamentozinho tem um outro, esse primeiro apartamento é só de um quartinho. Só que aí no outro de cima eu estou reformando, são 2 quartos. Então, olha só, gente, vazio, os 2 apartamentos vazios. Eu cheguei lá, só que o de cima não dava pra morar, que tinha 2 quartos, só dava o de baixo. Aí, gente do céu, peguei e vazei. Aí ele falou assim, você já pode até dormir lá agora, já pega suas meninas, só que não tem nada, vocês vão dormir no chão, né? Falei, nossa, não tem problema, a gente até pegou nosso saco de roupa, jogou lá no chão, escorou a cabeça. Eu e minhas 2 meninas lá, né? Sabe, pelo menos a gente tava no quentinho, né? A gente tinha onde ficar. Aí, né, já acertei com ele, já acertei o meu primeiro mês, né, tudo. Porque, gente, quando eu me mudei lá pra aquele trailer, também não ia ser de graça, eu ia pagar também, entendeu? Tudo acertadinho, né? Só que eu não tive nem oportunidade. Daí, peguei, fui pra aquele quarto e ali, gente, nós ficamos 1 mês até subir pro apartamento de cima. Mas, escuta essa, gente. Tinha dentro daquele apartamento no forro, assim, eu não sei como que aqueles era pigeons, né, que eles falam. Pigeons pombos, né? O pombo, né? Era um enxame de pombo, gente, morava tanto passarinho ali em cima, era tanto bicho, tanto pombo, tanto pigeon, que eles tinham uns piolhos, uns piolinhos, que assim, ó, era muito pequenininho, gente, só tinha umas coisinhas da gente ali. A gente sentado, assim, às vezes comendo, a gente via que as coisinhas se mexer, como se fosse um piolinho mesmo, assim, andava, caía na cabeça da gente, a gente sentia aquele trem andando na cabeça da gente. O quarto onde a gente dormia, parecia que a gente tinha uma sarna, sabe, assim, né, a gente tava era um quartinho no chão, e aqueles trem parece que tava andando na gente. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu me enfiei, né, Senhor amado, mas tá bom, não tem problema, vamos passar uns sprays. Gente, no outro dia já comprei um monte de coisa, tentei sprayar, mas não tinha jeito, porque era em cima e eles ficavam caindo, sabe, do teto. E o teto era, gente, era um teto que eles pareciam um plásticozinho, assim, sabe, cheio de furinho, era um trem interessante. Aí, fiquei 1 mês, gente, naquele apartamento quietinha, comendo piolho de passarinho, eu e as crianças, sabe, de pombo, né, era aqueles trem andando, mas nós não tínhamos outra opção, nós não tínhamos o que fazer, nós tínhamos que esperar. Aí tá, deu certinho 1 mês, ele mudou a gente pra cima. Assim que a gente mudou pra cima, Natasha já estava extremamente, ela pegou uma doença, gente, na realidade, assim, antes da gente sair pra gente se mudar, ela já começou a empolar. Ela tinha bolas e mais bolas e mais bola vermelha no corpo dela. E ela foi ficando inchada. E aí nós se mudamos. E aí levei ela no hospital. Fizemos um monte de exames. Eles não assim, checaram ela, não descobriram nada. Voltamos pra casa. Passou assim mais ou menos 3, 4 dias. Minha filha foi ficando
foi ficando vermelha, inchada. Gente, a Natasha, ela foi ficando numa situação que até a cabeça dela tava grande. O lábio dela, ela inchou tanto que o lábio dela virou pra fora. Tudo assim virou pra fora, sabe? As mãos dela eram gigantescas. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. A gente catei minha filha correndo, a Natasha. Fomos para um hospital. Natasha ficou 10 dias internada porque as plaquetas brancas dela estavam muito baixas. Ou seja, assim, a Natasha estava lutando contra uma infecção seríssima e nós não sabíamos o que era. Os médicos fazendo 1001 exames pra gente tentar saber o que é, né, que podia ter causado aquilo nela. Gente, vocês acreditam que assim, depois de muitos exames, depois de investigar 1001 coisa, eles falaram que o que ela tinha era sintomas de doença de passarinho, doença de pigeon, né, que é o pombo, aquele piolho de pombo. Ou seja, a minha filha, ela foi infectada, né, de alguma certa forma. Desculpa. Ou seja, a Natasha foi infectada, né, por aqueles piolinhos e aquilo gerou o corpinho dela começou a lutar, né, pra ela resistir à infecção. O corpo dela começou a lutar e ela ficou 10 dias internada, tomando 1001 remédio. E aí eu, graças a Deus, né, depois de muito tratamento, consegui trazê-la pra casa. E aí, dali nós ficamos naquele apartamento mais ou menos uns 2 meses, e foi quando eu consegui alugar um apartamento decente, né, com uma outra senhora que morava perto de uma escola de Taunton, né, peguei o apartamento, na realidade era até 3 quartos, gente, foi um apartamento muito bom, peguei minhas filhas, levei pra lá, me mudei pra lá, foi até inclusive que assim que eu mudei pra lá, foi quando a imigração me parou, me pegou, e aí começou o meu processo. Só que assim, o que às vezes me machuca um pouco é assim, saber que elas passaram por tudo aquilo, né? A Natasha passou por tudo aquilo. Eu passei por tudo aquilo com elas, eu pus elas naquela situação. Só que assim, gente, de rato pra trailer, pra ser expulsa, pra ir morar com um lugar com os pombos, cheio de piolho, cheio de infecção, pra hospital, ficar lá um monte de dia internada. Então, tipo assim, e sozinha, né? Sozinha. Eu e minhas 2 crianças. Então, assim, é uma situação, sabe, gente, que a gente tem que muito se apegar com Deus, a gente tem que ter muita fé mesmo. Só que, assim, graças a Deus, foi temporário. Eu acho que tudo aquilo ali, gente, depois que os ratos atacaram, depois que a gente tentou se mudar de lá, foi para outro lugar, eu acho que tudo aquilo ali, até a gente chegar num apartamento, rolou uns 6 meses. Ou seja, foram 6 meses muito difíceis, só que assim, depois a bonança veio, depois eu consegui alugar um apartamento decente, eu consegui colocar, só que assim, o que eu vim contar aqui pra vocês hoje, assim, na realidade, gente, aqui nem tudo foi rosas, nem tudo foi mil maravilha. Eu já vivi situações e, infelizmente, coloquei minhas filhas em situações, apesar de que não foi culpa minha, que, tipo assim, as minhas filhas, elas lembram até hoje de tudo. Elas lembram dos ratos, as minhas filhas, a Bianca, ela recorda, né, daquele homem gritando, né? Imigrantes, imigrantes, ilegais, imigrantes, tipo assim, ela lembra, ela se recorda dos gritos dele pra elas, entendeu? E elas eram umas crianças. E aí a Natasha, ela vive daquelas memórias da infecção, ela lutando pra tentar viver, ela nem conseguia raciocinar mais direito. Então, tipo assim, sabe, gente, foi um período muito difícil, e isso tudo, gente, acontecendo e eu tendo que tentar trabalhar pra mim conseguir pagar minhas contas, tá, gente? Trabalhando, metendo a cara, pagando as contas, indo pro hospital, voltando, corre pra um lado, corre pro outro, corre pra um lado, corre pro outro. Então, assim, ok, resultado. O que isso aconteceu? Eu venci. Eu me tornei mais forte porque eu aprendi que nem tudo que acontece na sua vida, tá, gente, vem pra te derrubar. Muito pelo contrário, você cai, você prova que você é boa o suficiente pra você se levantar. Você cai, você prova que você é boa pra se levantar maior ainda. Então,
Eu acredito assim que aquela situação foi algo que nós passamos e que nos mostrou que tudo é temporário. Tudo passa e uma hora a bonança vem. Tanto é que eu mudei para aquela casa, fui presa pela imigração logo em seguida e ali começou o meu processo e ali a minha vida começou a se ajeitar. Ou seja, Deus olhou para mim e falou: chega de sofrimento, minha filha. Chega de sofrimento. Vamos trazer um pouco de alegria para essa sua família. E ela veio uma atrás da outra. Só que em todo aquele momento de tristeza, de sofrimento e de angústia, gente, você sabe onde que eu pedia refúgio? Joelho no chão, tá? E oração. Em nenhum momento eu blasfemei. Todos os momentos, quando eu sentia que a coisa estava pegando, que o bicho estava apertando, era joelho no chão, olhar para o céu e pedir para Deus. E a bonança veio. Então tá, gente, olha, essa é a minha história, tá? Dos ratos, dos piolhos de pombo e do trailer que nós fomos expulsa. Eu, Natasha e Bianca. Gente, me deixem seu comentário no final desse vídeo aí se vocês já viveram uma situação parecida com essa, de vocês chegar num lugar achando que vocês iam morar lá e do nada vocês estavam no meio da rua. Gente, um beijo, fica com Deus e até a próxima.